Boa noite. 1 Samuel 16, versículo 1. 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. Irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas perderam muito interesse pela palavra, né? Elas perderam muito o interesse de buscar a palavra. E dentro da igreja, não vamos nem falar fora. Então, dentro da igreja, as pessoas perderam muito o prazer da palavra. E lá fora, quando você vai falar de Jesus, devido a esse escândalo todo de dinheiro, então a primeira coisa que as pessoas te atacam é com dinheiro. Vou dar dinheiro para o pastor, e o pastor rouba, e em certa parte eles têm uma razão no que eles falam por causa dos escândalos. Né? Certa parte tem a razão do que eles falam. Então, o que Deus, eu acho que Deus quer fazer nesse tempo? Deus quer que você edifique você mesmo. Não nos cansemos de fazer o bem. Você está perto de alguém que não faz o bem, a tendência da gente é, também não vou fazer, não. Ele não faz. Pelo contrário, a Bíblia manda a gente fazer. Não importa se aquela pessoa que está ao seu lado não faz o bem, ela não quer fazer o bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema, você faz o bem, nós não podemos deixar se contaminar, porque às vezes a gente vê gente tão ruim que a gente quer ficar ruim também, né? Ah, fulano não faz, eu também não vou fazer não. Não, a Bíblia manda a gente fazer, sempre que a gente tiver a oportunidade para a gente fazer o bem. Então, nós estamos vivendo um tempo onde você tem que edificar a sua fé para você poder salvar a sua família. Né? Você tem que edificar a sua fé, por quê? Porque quando a sua família perceber que o negócio seu com Deus é sério, eles vão ter temor de Deus, vão vir para a igreja também. Quando a nossa família perceber que o negócio é sério, que a gente tem compromisso com Deus mesmo, o que acontece? Vai dar um temor neles, vão vir para a igreja também. Não, o negócio com Deus lá é sério. Então nós precisamos edificar nossa própria vida. Aqui no 1 Samuel 16, 1, ele fala assim: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Primeiro que Deus ele manda Samuel ir na casa do Jessé, só que ele não fala qual filho seria ungido. E ele chegou lá, né, pensou que era o Eliabe, depois era Abinadab, depois a Samar, e não era aquelas pessoas que Samuel pensava. Irmão, nós não temos toda a revelação de Deus no nosso coração, nós não temos. Vem cada palavra maravilhosa aqui no culto, a gente fica aqui um tempinho, aqui no culto, uma hora, aí vem aquelas palavras maravilhosas. Quando você chega no mundo, acaba. Aqui dentro tem um poder tão grande, mas quando a gente pisa lá fora, o negócio parece que vira bolinha de sabão. Mas nós temos que crer. Não pode só crer aqui dentro, nós temos que crer lá fora. Então, às vezes você ouve uma palavra que, meu Deus, que palavra maravilhosa. Quando chega lá fora, você põe o pé do portão para fora, o negócio parece que some, desaparece. E a gente acaba se perdendo. Nós temos que segurar a palavra que Deus tem dado. Vamos segurar a palavra, em nome de Deus, prestar atenção na palavra que o Senhor tem dado. Então, ela não pode funcionar só no culto. Aí chega lá fora e já esquecemos tudo de novo. Não, Deus deu uma palavra, vamos segurar a palavra que Deus deu. Então ele fala aqui, então disse a Samuel: até quando terá dó de Saul? Primeiro que ele não sabe quem é, ele imagina. Talvez ele pensou assim: não vou nem orar, que eu já sei quem é. Nós não temos esse costume, às vezes, de comprar, vender e voltar sem nem orar. Porque nós pensamos que porque nosso sentimento é bom, nós estamos pensando que é o sentimento de Deus também, às vezes não é. Talvez ele falou assim: não vou nem orar, já sei quem é. Chega na casa do Jessé, eu mesmo resolvo. Né? Chega na casa do Jessé, eu resolvo. Aí ele chegou lá, eu que vou resolver aqui, ó. É o filho, é o Eliabe, é esse aí. Aí Deus falou: não, não é esse não. Aí ele falou: então deve ser aqui o Abinadab. Aí Deus falou: também não é esse não. Ah, deve ser o Samar, então também não é esse não. Era o Davi. Mas talvez ele saiu de casa e nem orou. Falou: já sei, eu vou resolver isso aqui. Eu sei resolver. Eu tenho experiência com Deus. Afinal de contas, eu ouço Deus desde quando era pequeno.
Eu estou sentindo que é isso aqui. Ele chegou lá, deu tudo errado. Não vamos mandar por sentimentos, não. Vamos esperar. Vamos orar a Deus, né? Vamos orar, vai comprar, vai vender, vai fazer isso. Vamos orar a Deus primeiro. Porque a gente às vezes pensa que a gente está fazendo a coisa certa, mas não é. Agiu pela lógica. Lógica, o mais forte é aquele que Deus chamou e não era. O segundo é mais forte também, é mais baixinho, mas é mais forte. O terceiro também é forte. E esses aí, não era o Davi. Olha que coisa diferente que Deus estava pensando. Era o Davi. Então, por quê? Talvez ele saiu de casa já com a experiência, não precisa nem orar. Porque eu já tenho experiência. Não, vamos orar. Salmo 91:3, sabe o que ele falou para nós? Ele vai livrar a gente do laço do passarinheiro. O dia que você estiver mais fraquinho, que você não puder orar, mas fala o Salmo 91:3. Deus vai me livrar do laço do passarinheiro. Porque o laço do passarinheiro é laço que nós não conseguimos ver. Quem vê é só Deus. Só Deus vê o laço do passarinheiro. A gente não consegue ver. Ele é imperceptível aos olhos humanos. Essa cilada do inimigo, só Deus vê. A cilada que esse inimigo põe na nossa vida. E a gente vai que nem passarinho voando. A gente sai de manhã voando, né? Numa inocência tão grande e o laço está lá. E Deus está livrando a gente. Você saiu hoje, Deus te deu cada livramento que você não viu. Eu saí, Deus me deu cada livramento que eu não vi. Do laço do passarinho, eu não sabia onde está o laço. Não sei onde está. Deus sabe, por isso eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque eu não sei, Deus sabe onde está o laço do passarinho, Ele vai nos livrar. E o Samuel que foi lá na experiência dele, na lógica, né? Eu já sei quem é, pode deixar que chega lá eu resolvo. E não era. Então vamos orar, tudo que nós vamos fazer, vamos orar a Deus, vamos buscar Deus. Vamos perguntar para Deus, né? Aí o Samuel chegou lá, não era o que ele pensou que era. E ele pensou que Deus falou para ele que era. E não era. Então, o que nós temos que fazer? Orar. E saber o seguinte, ó, esse aqui não é, esse aqui também não é. Eu acho que esse aqui também não é. Então deve ser o Davi é. O Espírito Santo vai guiar a gente em toda a verdade. Ele vai nos ensinar a discernir as coisas. Ele ensinou Samuel. Tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus está nos ensinando a discernir as coisas, ter discernimento das coisas. Né? Ter discernimento das coisas. Eu não sei você, eu não tenho nada para chamar a atenção de ninguém. Eu não sei vocês, se já tiveram gente perto de você com interesse de alguma coisa. Já teve isso? A pessoa se aproxima de você por causa de alguma coisa? Eu nunca tive essa experiência assim, a pessoa se aproximar de mim por causa de alguma coisa. Só se foi ministério, algumas coisas que eu vivi, né? Se a pessoa queria meu lugar, queria abrir uma igreja também, aí abriu, não dá certo. Não sei se era isso, mas eu não me lembro assim, ter pessoas, tem gente que tem, fica perto da outra para ir sugando o que a outra tem, né? E então nós temos que ter cuidado para discernir pessoas. Aquele que é amigo mesmo de verdade, você encontra aquela pessoa, dá uma comunicação boa, né? Dá uma comunicação boa, não tem nada que atrapalhe ali. Uma pessoa de verdade parece que nem diz o povo, né? O santo bate, né? Ali você tem uma conexão boa com as pessoas e tem gente que não. Parece estar perto de você ali só para tirar alguma coisa de você. Então, nós precisamos ter discernimento e Deus vai nos ensinar a ter discernimento. Aí eu acho que é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Não é nenhum dos três que você está pensando. Você está olhando pela lógica, é aquele outro lá que você não olhou, não viu. É aquele lá. Então, nós precisamos desse discernimento de Deus. A segunda coisa aqui, ele diz assim, então disse o Senhor assim, até quando terá dó de Saul? Saul era uma pessoa maravilhosa. Samuel gostava muito do Saul, o primeiro rei de Israel. O povo escolheu ele. Era uma pessoa maravilhosa. Mas ele tinha uma dificuldade que ele não conseguia obedecer a Deus. Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Aí Samuel, Deus falou, até quando você vai ter dó de Saul, você está tendo dó dele, eu não. Às vezes você está tendo dó de pessoa que Deus não está tendo dó da pessoa. Eu não estou falando aqui de falta de amor de Deus, não de falta de paternidade, não. Estou falando de situações. Então, disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul? Samuel está com dó de Saul e Deus não está. Até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado
para que não reine sobre Israel, enche teu chifre de azeite, vai embora, pega o teu azeite e vai embora. Não tenha dó de Saul. Tem gente que você não tem que ter dó dela, mas eu estou falando aqui, não é para você deixar de amar, é em relação às coisas de Deus. As coisas espirituais, não tem dó de ninguém nas coisas espirituais. Porque se ele tem dó, ele não vai fazer o que Deus mandou, porque está com dó de fulano. Deus falou, eu não tenho mais dó dele. Se você tem um problema seu. Se você está enroscado com pessoas aí, é um problema seu. Porque Deus não está. Então, às vezes, nós não temos que se enroscar com pessoas. Nós não temos que ter dó das pessoas, nós temos que orar por elas. Nós temos que amar, mas nós não podemos deixar de fazer a obra por causa delas. A obra parou porque o Saul foi rejeitado? Não, a obra continuou. Vai lá, o Saul rejeitou, foi rejeitado, a obra continua. Vai lá, unge outro no lugar do Saul e vai embora. A obra de Deus não para por causa de ninguém. Você não precisa ter dó das pessoas, precisa orar por elas. Às vezes a gente olha a pessoa assim, tem dó, tudo bem, mas vamos orar por ela. Não vamos parar nada da nossa vida por causa dela. Né? A gente não vai parar nada por causa da nossa vida, por causa dela. Aí eu tô com dó do Saul, então você tá, eu não. Ai, a obra de Deus vai parar porque o Saul vai ser tirado. Não, a obra de Deus continua. Vai lá, unge Davi. Bora, vai lá, unge Davi. Ah, mas eu tô com a dó de Saul. Não, você tá, eu não. Deus falando, você tá, eu não tô mais não. Então vai lá, unge Davi, a obra continua. Não é porque fulano parou que a obra tem que parar, na sua vida nem na minha. Ah, o Saul parou, a obra de Deus parou? Não, continua, vai lá e unge o Davi no lugar do Saul, e a obra de Deus continua. Então nós não temos que ter dó de ninguém no sentido espiritual. Então nós não temos toda a revelação completa. Samuel estava muito triste por causa do Saul, né? Mas a obra de Deus tem que continuar. Então, às vezes, você enfrenta problema com pessoas, você não tem que ter dó dela. A obra de Deus tem que continuar. A obra do Senhor tem que continuar. A obra de Deus tem que continuar. Não tem que ficar com dó de ninguém. Vem buscar Deus você. Já pensou se o Samuel para porque está com dó de Saul? Eu também não vou não. Se você não vai, eu também não vou não. Deus falou, não, quem tem dó dele é você, eu não tenho. Deixa isso aí que Deus vai consertar depois. Continua, vai lá, unge Davi. Ah, eu tô com dó dele, o problema é não. Deixa ele aí. Ele não é de Deus também? Nós não somos tudo de Deus? Deixa aí que Deus vai consertar depois. Deixa aí que o Senhor vai consertando depois. Então, vai lá e unge Davi. Tudo começa com o Espírito Santo. Pega o seu vaso de azeite e unge Davi, como rei de Israel. Tudo começa com o Espírito Santo. O começo de tudo da nossa vida é o Espírito Santo. Ele que nos ensina todas as coisas. Não tenha dó de ninguém. Ah, se rebelou, ficou rebelde, fica aí, vai outro no seu lugar. Deus manda outro no lugar, mas a obra de Deus não para por nada. A obra do Senhor não tenha dó de ninguém. Guarda isso que eu estou falando no seu coração. Nós estamos vivendo esse tempo. Os anjos foram lá, o Ló se rebelou contra Abraão, foi lá para Sodoma, Gomorra, cidade da prostituição, da luxúria, né, da bagunça, das músicas, e ele foi para lá. Quando Deus mandou destruir, mandou o anjo tirar ele. Vai lá e tira, pelas orações de Abraão, pela intercessão de Abraão, o anjo foi lá, pegou na mão dele, tirou ele da cidade e falou para a mulher dele, não olha para trás. Sai da cidade, não olha para trás. O que a mulher dele fez? Olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Não olha para trás, deixa Deus cuidar. Ah, mas está dos avessos. Deixa lá que Deus vai cuidar. Ah, mas está tudo dos avessos. Não, Deus vai cuidar. Não olha para trás. Não pare a obra de Deus porque alguém parou. Não pare a obra de Deus porque alguém parou, né? Enche teu vaso de azeite. Vambora. Deixa o Saul aí. Vambora. E vem enviar-te-ei. Bota lá, Pedro, por favor. Vem enviar-te-ei a Jessé Belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Não para porque alguém parou. O coração dessa pessoa é muito mal que me desanima. Não, deixa o coração dela, ela com Deus. Você continua fazendo bem. Você continua trouxa, você continua bobo.
Continua fazendo bem. Nós temos a tendência de se contaminar. Fulano não está fazendo, não vou fazer também, não. O cara vai, se o governo rouba tudo, eu vou roubar também. Não se deixe influenciar por nada nem por ninguém. Olha o que está aqui no Mateus 24:40. Estando dois no campo, dois. Está lá dois no campo. Será levado um e deixado outro fazendo tarefa do cotidiano. Os dois. Fazendo as tarefas de casa, fazendo as tarefas do trabalho, fazendo as tarefas da escola, fazendo as tarefas da igreja. Um vai ser levado, outro vai ficar. O que é a palavra aqui? Edifica você, porque um vai ser deixado. E são pessoas que estão trabalhando junto. Estão fazendo a tarefa do cotidiano junto. E um vai ser deixado. O que você tem que fazer? Você vai edificar a sua fé, você. As outras coisas Deus vai fazer. Você vai colocar o primeiro reino de Deus e as outras coisas Deus vai fazer. Não vamos parar por causa de ninguém, desanimar por causa de ninguém. Ah, mas eu estou matando aqui de fazer as coisas, fulano não faz nada. Não, continua fazendo. Quem vai te honrar é Deus. Aleluia. Não é homem, nós não trabalhamos para homem. Quem vai honrar é Deus. Eu estou me matando aqui, fulano não está fazendo nada. Continua fazendo, não pensa assim não. A honra vem do Senhor. A nossa honra vem de Deus. Estando dois no campo, dois em casa, pessoas íntimas. Fazendo a tarefa os dois juntos. O que vai acontecer? Um vai ficar, outro vai subir. Um sobe, outro fica. Por quê? Porque um buscou, o outro não. Então, é assustador isso aqui. Já pensou? Os dois juntos numa casa, um sobe, outro fica. É assustador esse negócio. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. 41, Pedro. Estando duas moendo, no moinho, será levada uma e deixada a outra. O que nós temos que fazer? Edificar nossa própria vida. Quando as pessoas olharem nossa vida, elas vão ver que nosso compromisso com Deus é sério e elas vão mudar por causa do nosso compromisso. A Bíblia fala que nos últimos tempos vai ser umas coisas tão difíceis, a gente já começa a ver agora a situação, que um judeu vai passar na rua, uma pessoa vai grudar no paletó dele e dizer, me leva para casa do Senhor, me leva para casa do Senhor. De tão terrível que vai ser as coisas. O judeu vai passar, a pessoa vai grudar na roupa dele, me leva para casa do Senhor, me leva para casa do Senhor. A coisa vai ficar tão ruim que a Bíblia fala que vai ter 7 mulheres para cada homem. E sabe o que acontece? Elas vão implorar hoje essa bagunça. Hoje essa bagunça que a gente vive, né? Mas sabe o que acontece? Elas vão implorar para ter. Hoje o pessoal não quer mais casamento, né? Mas elas vão implorar para ver se ganha o sobrenome de alguém. Elas vão implorar. Hoje essa bagunça que você vê aí. E tá para vir mais um movimento. Agora estão configurando mais um movimento em relação ao casamento para se tornar normal. Mais um aí chegando. Tá crescendo, né? Estão começando a mostrar nos vídeos. Tá crescendo, daqui uns dias vai se tornar normal também. Seria mais ou menos assim, a família com 3. Seria mais ou menos assim. E esse movimento está se tornando forte e daqui uns dias já estão querendo, já estão falando de normalizar. Já estão falando de normalizar, porque está crescendo muito forte. Então vai chegar um tempo que as mulheres vão querer um nome, uma coisa séria, e não vão encontrar mais por causa dessa bagunça de hoje. Ninguém vai querer mais dar nome para mulher, ou vice-versa, nem para homem. Então, o que acontece? Vai estar duas no moinho, gente já estava trabalhando junto todo dia, a gente trabalha de segunda a sexta, né? Eu sou muito conhecido em casa, mais uma vai ser deixada. É triste, mas é verdade. Então o que você tem que fazer? Edificar a sua vida. Você tem que procurar edificar a sua vida. Não prestar atenção em ninguém. Não olha nem para a esquerda nem para a direita. Quem não quer vai ficar.
Quem não quiser nada com Deus, quem não quiser honrar Deus, vai ficar. Né? Então ele está falando de coisas bem aqui no cotidiano, fazendo as tarefas junto, mas quem não quiser vai ficar. Então tudo começa com o Espírito Santo. Ele fala assim: vai lá na casa do Davi e unge. Enche o seu vaso de azeite e unge. Quando ele ungiu, o Espírito Santo tomou conta da vida do Davi. Né? O Espírito Santo se apoderou da vida do Davi quando ele foi ungido. Então, irmão, se esforce para buscar por você. Toma cuidado, né? O Sansão foi um dos homens mais fortes que existiu. Mas ele tinha o poder do Espírito Santo. Mas quem derrubou ele? Dalila. Derrubou ele. O Espírito Santo Deus dá, mas caráter e personalidade a gente tem que mudar. A gente tem que buscar uma mudança, a gente. Eu tenho que mudar. O Espírito Santo não é responsável pelas minhas obras. Então ele me enche da presença dele, né, para fazer a obra dele, para me resistir às lutas. Mas o Sansão era ungido de Deus. Mas deixou se levar, né? O Davi era ungido de Deus também. Tinha um grande líder, mas também foi derrubado. O José era ungido de Deus, tinha unção de Deus também, mas não foi derrubado. Então, porque Deus dá unção, mas o caráter e o temperamento nosso, a gente tem que cuidar dele. A gente tem que cuidar dele. Então, a palavra que eu queria deixar para você hoje: pega firme você. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar para o lado. Quem quiser, vem. Quem não quiser, não vem, mas você vem. Você tem que pegar firme. Você tem que pegar firme. Tem que construir a arca para salvar você e sua família. Continua construindo a arca. Continua sendo bom, fazendo bem. Ah, mas fulano, olha, eu tô vendo com fulano aqui, o fulano é tão ruim, né? Não dá nem um copo d'água para ninguém. Mas Deus chamou você para dar, faz o que Deus mandou. Né? Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem, que na hora certa nós vamos colher aquilo que Deus tem prometido pra gente. Em nome de Jesus, amém?